Vocês estão vendo a minha tela compartilhada, não? Ainda não. E agora, estão vendo, não? Agora sim, Breno. Agora sim? Sim. Ah, tá bom. Então, eu queria agradecer aí a oportunidade, a Bia, a turma que me convidou. Eu já tive algumas vezes no Carisma, quando eu morava em Belo Horizonte. Na época eu tinha um colega que era professor no Carisma, que se chama Maisel, e foi um tempo muito interessante, com o Léo Caputin também. Eu não sei se ele ainda trabalha no Carisma, mas foi um tempo em que o Carisma dava um fruto muito grande para o reino de Deus, né? E eu acredito que hoje continua dando, né, esse fruto. Conheço a Bia já há mais tempo, eu fui membro da mesma igreja que ela, da Metodista Congregacional, e hoje ela me convidou para poder compartilhar com vocês uma palavra sobre vocação. Eu queria falar nessa manhã sobre a questão da missionalidade, a bivocação, o mandato cultural, a grande comissão, né, dentro de uma perspectiva de teologia bíblica da vocação, né? Eu usei o livro do Darren Miller como uma base para extrair aí conhecimento, e queria já fazer essa propaganda aí para vocês desse livro. Bom, só para apresentar melhor quem sou eu, meu nome é Breno Vieitas, eu sou casado com a Sabrina, né? Somos pais do João e da Clara, né? Somos missionários há aproximadamente mais de 15 anos, né? Fomos missionários no Brasil, Sabrina já era missionária antes de se casar comigo, depois nós nos encontramos em Belo Horizonte e desenvolvemos trabalhos de projetos sociais em comunidades como da Serra, do bairro Ouro Minas, né? E depois nos mudamos para Moçambique, onde moramos na região central do país, próximo da cidade de Beira, e desenvolvemos também plantação de projetos sociais, escolas infantis e plantação de igreja. Depois disso, nós passamos uma pequena temporada no Brasil para iniciar um movimento de mobilização missionária que se chama Povos e Línguas, que ainda está funcionando, é um movimento. E depois nós viemos para a Espanha. Hoje nós moramos em Málaga, né, na região sul do país, e trabalhamos com treinamento de missionários para a Europa. Bom, o propósito de trabalhar com a perspectiva da vocação, eu acredito que a gente precisa, antes, passar rapidamente num ponto que é muito interessante, que é o ponto dessa questão que foi trabalhada, talvez não com muita dedicação, mas é o aspecto, né, das terminologias de missões que nós vemos hoje dentro das igrejas. Hoje parece que a igreja se dividiu, né, em duas mentalidades, né, ou duas formas de enxergar a missão, e há um tempo atrás nós pensávamos que o chamado missionário era só para alguns, e depois a gente percebe uma fala bem uniforme de que todo mundo é chamado. Então, essa é a pergunta que a gente precisa responder, até antes de entender bem o aspecto da vocação. Todo mundo é chamado? Todos nós somos chamados? Isso aí vale para qualquer pessoa ou não? Isso realmente é algo que Deus dá para alguns e não dá para outros, né? Nesse ponto de vista aí, eu acredito que a gente precisa entender bem que estamos vivendo e tratando de duas coisas distintas, né? Que uma é o movimento missional, o movimento da missionalidade,
dos cristãos, e depois falando também do ministério missionário, né? Então, falando rapidamente, nós precisamos hoje entender que, biblicamente, a palavra do Senhor só nos dá base para entender que todos somos chamados na perspectiva da grande comissão, né? Todos nós somos chamados, sim, para levar o evangelho, todos trabalharem o evangelho, e também precisamos entender que todos nós fomos chamados para uma reconciliação com o Senhor, e também fomos chamados para anunciar essa reconciliação, né, com o Senhor, que é o Evangelho, né, do Senhor Jesus Cristo, pregado até os confins da terra. E também temos outra forma aqui, muito clara, é que poucos são chamados, realmente, alguns, né, dessa multidão de chamados, de que a salvação, né, ela é anunciada a todo mundo, dessa igreja que se reúne, né, através da obra de salvação do Senhor Jesus, a gente encontra dentro da igreja alguns ministérios específicos, que a gente chama dos 5 ministérios da igreja, que está relatado ali em Efésios 4:11, né? Então, é muito interessante a gente perceber que nós estamos falando de vamos dizer, duas terminologias, né? Primeiro, todo mundo é chamado? Sim, todo mundo é chamado. É chamado porque nós fomos inseridos aí na família de Deus e fomos chamados para estarmos diante de Deus, seja homem, seja mulher, adulto, criança. Todos nós temos esse acesso a Deus por meio do sacrifício de Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo, que não nos deixa órfãos, nós vivemos um relacionamento legítimo de pai e filho, né? Então, nós entendemos hoje que todos nós somos chamados, sim. Você é chamado para ser luz, você é chamado para ser sal, né, nessa sociedade. O outro aspecto é o chamado para os ministérios, né? A Bíblia diz que, em Efésios 4:11, que o Senhor chamou alguns para estarem diante dele, como separados pelo Espírito Santo, para se dedicarem aos serviços da igreja global. Né? São doações, são pessoas que têm as suas vidas doadas para serem servos, né, do processo do crescimento da igreja, da edificação dos santos ao redor do mundo. Então, essas pessoas são completamente diferentes, né, dessa proposta da missionalidade. Ou seja, todo cristão tem que ser bênção, todo cristão tem que ser sal e luz, sim, mas a gente precisa entender também que o Senhor Jesus, ele chamou uns para apóstolos, ele selecionou outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Aí, baseado dentro disso aí, nós precisamos entender que faz sentido compreender o aspecto da vocação, né? Outro problema, talvez, que foi muito dicotomizado durante muito tempo, nós vamos ouvir isso aí, mas ele gera também uma confusão, porque primeiro a gente já não sabe se todo mundo é chamado ou se só alguns são chamados, né? Isso aí, por falta de instrução, a gente acaba dividindo a igreja quando a proposta era uni-la, né? Mas a vocação também é a mesma coisa, né? Hoje a gente sofre muitas das vezes com essa questão da vocação. Qual é a minha vocação? Aí eu não tenho vocação para trabalhar como pastor, aí eu não tenho vocação nenhuma para ter um trabalho secular. Como que funciona isso, né? Então a gente precisa entender a terminologia, o que significa vocação, para que Deus nos vocacionou de fato, né? Então hoje a igreja, e a gente estava até comentando isso agora, às vezes gera mais confusão tentar explicar de forma separada o termo da vocação, quando na verdade a gente precisa entender que todo mundo precisa voltar a sua vida, a sua existência para a grande comissão. Então hoje é muito normal, nós trabalhamos com uma outra nomenclatura aqui também, que é a bivocação, né? As pessoas falam, a pessoa é bivocacionada, né? O missionário bivocacionado, que é um missionário bem interessante, um missionário que tem uma visão de utilizar, né, os talentos dele,
que Deus deu para eles naturalmente, e associar isso à grande comissão, a um chamado específico do Senhor para a igreja. Então, é muito interessante pensar o seguinte, pensar que hoje a vocação, a primeira vocação nossa, eu quero colocar aqui na esquerda abaixo aqui, que é o aspecto da vocação do mandato cultural, né? Todos nós temos aí o mandato cultural, nascemos com uma vocação, é inata, faz parte da nossa identidade. E também temos a outra vocação, que é essa vocação da grande comissão, que fomos chamados por Deus, fomos vocacionados por Deus para adorá-lo, para viver com ele. Então, hoje, nós, no universo da missão, nós estamos trabalhando muito com essa expressão da bivocação, porém, isso é, de uma certa forma, muito questionado, porque é uma coisa que não deveria ser separado. Mas a gente trabalha assim, e eu acredito que é uma conquista também, que é um retorno ao original, e eu acredito que daqui a pouco a gente consegue produzir uma teologia onde inclua todas as áreas da igreja, todos os membros da igreja, e que todo mundo se comporte como quem realmente tem uma visão e uma missão na vida, né? Então, eu queria falar do primeiro, né, o primeiro termo da vocação, que é o primeiro mandato, né? Que é o mandato cultural. A palavra que Deus escolheu aí no hebraico para traduzir o mandato cultural é justamente a mesma palavra que ele escolheu para expressar a palavra adoração. Em Êxodo 34, versículo 21, você vai encontrar Deus dizendo que Adão e Eva, todos os filhos de Adão e Eva deveriam trabalhar 6 dias e descansar o 7º. Então, isso era uma regra para Deus, né, que deveríamos arar, trabalhar, fazer todo o trabalho que nos cabia como administradores ali da terra, como mordomos da terra, nós deveríamos trabalhar 6 dias e descansar um dia, o 7º dia. E essa palavra usada, trabalho, é uma palavra que o radical dela é o avod, que aí eles traduziram aí como avad, que ela é o mesmo radical, né, usado para esse segundo conceito de vocação, que é quando Deus diz ali para Faraó, né, dando ordem que liberasse o povo hebreu, né, para ir ao deserto para prestar um culto, para realizar ali uma adoração ali, né, um culto de adoração. E a palavra culto também é a mesma palavra, o mesmo radical de trabalho. Então, o avad. Isso é muito interessante, a gente trabalhar nessas duas perspectivas. Ou seja, voltando aqui, a mesma palavra que Deus fala, trabalho, né? Você trabalhar ali, se você é médico, se você talvez ali trabalha na borracharia, talvez você trabalha, talvez como design gráfico, você trabalha talvez como, né, não sei, uma pessoa da área política, você é um vereador. A palavra trabalhar, né, uma dona de casa, a palavra é a mesma palavra que Deus usa para adorar, né? Então, isso aí, Deus pediu o pessoal para celebrar a Páscoa ali no deserto, quando ele começou a criar a nação dele, o povo dele, ele disse, olha, eu quero que vocês me adorem, e a mesma palavra, é a mesma palavra também de trabalho que a gente chama de secular. Então, esse aí é o primeiro problema que a gente tem, né, gigantesco, porque desde o século II, Valentim foi um dos eruditos que defendeu o gnosticismo. O gnosticismo clássico que a gente conhece é aquele gnosticismo que o apóstolo João combateu nas cartas dele, que é a questão de que esse mundo ele é um mundo caído, que a matéria é algo maldito, é algo que não tem como reaproveitar, né? Vamos dizer assim, e que existe algo perfeito que é fora dessa matéria, né? E essa doutrina foi
como se diz, foi combatida com muita força pelos apóstolos, mas o próprio movimento, né, grego, ele traz ainda um gnosticismo muito forte, porque eles sempre pensam que existe um outro mundo que é melhor do que esse, que quando a gente for para lá, as coisas vão melhorar. E aí a gente percebe algumas teologias do século XVIII, de evangelistas, como do D.L. Moody, que ele sempre colocou a questão da evangelização, que nós salva-se a alma porque nós vamos embora para o céu, né? Nós vamos para o céu e tudo isso aqui não tem tanta importância. E os evangélicos precisam ficar diante de Deus e como se as coisas do mundo nós não deveríamos tê-las como um mandato para nós. Então, é mais ou menos o que a gente chama de gueto cristão. Né? Os cristãos, eles vão para dentro da igreja, eles se dissociam, né? Desassociam da sociedade, eles não têm mais alguns temas, né, de ciências humanas, ciências naturais, filosofias, como prioridade para Deus. Então, eles começam a entender que é como se o mundo fosse o mundo de Noé, e se nós fôssemos a igreja como a arca de Noé, né? Então, vamos nos esconder dentro da igreja, ficar adorando a Deus, né? Que uma hora Jesus vem e vai acabar com isso tudo, e nós temos que correr do mundo. Então, esse é um gnosticismo evangélico também. Por quê? Porque a gente pensa de uma maneira muito complicada quando a gente começa a entender que a profissão do pastor, a profissão do missionário, a profissão do evangelista, ela é que realmente é Deus. Deus mesmo não está tão preocupado com essas áreas como da medicina, da tecnologia. Então, para nós, isso aí é algo que vai passar. Então, nós desejamos mesmo servir a Deus dentro da igreja. Por isso que a gente vê, às vezes, aquela fala muito assim, mas eu queria viver mesmo era pela fé. Ou então, nossa, eu não aguento mais trabalhar em trabalhar, etc. E tal. Então, existem algumas obras que são mais valorizadas do que as outras, existe também uma fixação pelos movimentos sobrenaturais, e as coisas que são naturais nós não valorizamos tanto. Às vezes nós entendemos que consagrar é melhor do que cuidar do corpo, interpretamos completamente errado aquilo que o apóstolo Paulo fala que o corpo, para essas coisas, tem muito pouco proveito, e aí a gente começa a viver uma vida gnosticista, né? E é um gnosticismo evangélico, e o livro do Darren Miller expõe muito bem isso, explica muito bem isso. Então, hoje nós vivemos esse problema de dicotomizar. O que é dicotomizar? É a gente trazer para dentro da igreja uma visão que de sábado e domingo eu vou para a igreja, eu vivo uma vida como um cristão ali envolvido com as coisas de Deus, de segunda a sexta eu cultivo a minha ética, eu cultivo os meus valores, se eu sou advogado eu minto, eu posso fazer coisas, né? Eu posso não pagar impostos, eu posso ter um relacionamento com o mundo que não seja de responsabilidade, e aí a gente começa realmente a separar. Quando, na verdade, a gente viu lá atrás que a mesma palavra que se usa para trabalho é a mesma palavra que se usa para adorar. Então, esse é o problema nosso. Por que a gente se perde muito no termo da vocação? Por que nós não conseguimos entender qual é a minha vocação? Se eu sou, eu estou sendo pastor e eu não posso, talvez, gostar de pintar, talvez eu não posso... não sei trabalhar, montar um negócio, então, nossa, eu sou um grande empresário, mas o que eu queria mesmo era ser missionário na África, e eu quero largar tudo e vou viver de oferta. Teve uma certa ocasião que eu conversei com uma médica e ela estava comigo numa viagem, nós estávamos juntos numa viagem no Haiti, e eu estava fazendo um documentário, eu estava ali como cinegrafista, e ela me disse que ela tinha uma vontade muito grande de ir morar na Alemanha, porque o trabalho na Alemanha era necessário, o trabalho missionário, porém ela era uma pessoa que não tinha muito o que oferecer, porque ela era uma pessoa que só tinha o curso de medicina. E ela propôs, inclusive, até mesmo deixar o curso de medicina e trabalhar fazendo biscuit, fazendo
atividades que ela conseguiria desenvolver em qualquer lugar, à custa de pregar o evangelho. Né? Quando, na verdade, eu falei para ela que isso aconteceria justamente ao contrário, para ela conseguir entrar na Europa, conseguir entrar na Alemanha de uma forma mais, com uma maior penetração, permeabilidade social, seria interessante que ela fizesse e entrasse ali com o papel de médica, né? E foi dito e feito, ela conseguiu entrar, hoje ela opera, ela trabalha como uma cristã, como uma missionária infiltrada no hospital, dá testemunho do Senhor Jesus. Na ocasião, ela tinha uma célula que ela tinha feito entre alemães, e é realmente algo impactante, ou seja, ela não precisa mais receber as ofertas da igreja, porque ela não conseguiria viver, né, com uma entrada, uma renda boa, porque imagina você viver na Europa, né, o custo de vida é alto, tudo é muito caro, o euro é muito caro, para nós que temos aí o real, que é uma moeda extremamente desvalorizada, né, comparada aí ao dólar, e aí ela seria talvez uma pessoa com menos impacto na sociedade. E justamente é o que ela conseguiu fazer, ela juntou a vocação dela natural, que é de ser médica, que é de cuidar, né, do ser humano, e também de levar o evangelho. Então é um ponto muito interessante nós trabalharmos isso, nós precisamos banir, quando a gente pensa em vocação, essa visão do gnosticismo evangélico. Deus não cancela a sua vocação quando você vai se dedicar ao Senhor, quando você entra para a igreja, quando você se converte ao Senhor Jesus. Pelo contrário, ela deve ser potencializada. Agora, o que nós precisamos entender é que, como eu falei, todos são chamados. Então, todos têm que servir a Deus através da sua vocação, né? Seja médico, seja artista, né? A vocação que Deus te deu, seja contador. Agora, se Deus, dentre esses todos chamados, escolher a dedo alguns para doá-los ao serviço, ao planejamento da igreja, na perspectiva global, isso é algo extremamente natural e a gente entende. E o próprio exercício da função vai exigir desses chamados, né, o emprego do tempo comercial. Isso é altamente compreensível e também é altamente louvável que esses vivam, né, financeiramente falando, dos valores da igreja, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que aqueles que vivem do evangelho, que do evangelho comam. Então, nós precisamos entender que tudo é uma coisa só, né? Mas a gente tem essa questão de clericalizar as coisas de Deus, quando não precisa ser, e a gente precisa colocar todo mundo debaixo da função missional, né? A gente precisa que todo mundo seja e viva como sal, como luz, sejamos realmente missionais, ou seja, a nossa vida não seja um erro, não seja um tempo jogado fora, e a melhor parte da nossa vida é aos sábados, aos domingos, no culto da igreja. Não, nós somos sal e luz durante 7 dias da semana, em todo lugar que a gente participar. Isso aí é o nosso chamado. Agora, se dentro desse processo o Senhor chamar alguns para se dedicar efetivamente ao processo do desenvolvimento da igreja, para edificar os santos, né, desde Jerusalém até os confins da terra, isso é altamente compreensível. Isso exige também aí um nível alto de tecnicidade, porque essas pessoas também hoje precisam estar muito preparadas, né? E enquanto um cristão que era o cristão antigo, o cristão chegava e sentava ali no banco da igreja só para assistir, né, aquela pregação, hoje o cristão missional, não, ele precisa ter conhecimento bíblico, profundidade de vida com Deus, ele deve exercer a vocação dele, né, a profissão dele com muita qualidade, porque ele faz isso para o Senhor Jesus Cristo. Então, para mim, não tem dificuldade nenhuma de entender que vocação, ela se aplica muito bem, e nós temos uma vocação da terra, né, vamos dizer assim, nós como salvos ou não salvos, nós temos a nossa vocação, que é administrar a terra, administrar as riquezas naturais que Deus nos deu, né, desenvolver as nossas profissões, nos mantermos aí financeiramente através da nossa vocação, e também tem um chamado
para cuidar das coisas da igreja. Então, eu coloquei aqui uma reflexão para a gente perceber como que é tudo a mesma coisa, que a somatória de vida, da sua vida, né, a vida física sua, a vocação, né, o talento, essa pessoa que você é, que só você sabe fazer o que sabe fazer, esse jeito seu ímpar de viver, a sua devoção a Deus, os seus valores que você tem, você carrega consigo, né, o seu trabalho ali, onde você tira, né, o seu sustento, onde você se expressa como indivíduo na sociedade, a sua família, que é aí o seu núcleo, né, o seu núcleo principal aí, social, a sociedade em si como a macrofamília, né, e as suas posses, aquilo que você conseguiu administrar ao longo do tempo, isso tudo a gente chama de cultura. Tudo isso aí resulta em cultura. Isso é o processo dessas ações, é o processo dos seus papéis, né, de tudo que você faz, que você tem, que você é, gera e produz cultura. Em segundo momento, olha que interessante, a cultura, ela é, na verdade, um reflexo também da nossa vida com o Deus que a gente adora, né? Então, aqui eu coloquei, olha, nos tornamos aquilo que adoramos, né? É impressionante, porque num processo cíclico chamado cultura, né, nós entendemos que o Deus que a gente adora, ele nos faz comportar de uma maneira ímpar, né? E esse comportamento ele gera uma prática, né, de como nós vemos Deus e de como nós entendemos os valores de Deus, né? E isso tudo aí é culto. Só para você ter ideia, a própria palavra cultura, ela quer dizer reflexo do seu culto a Deus, ao Deus que você acredita. Ou seja, se você o seu Deus é o ateísmo, né? Você não acredita que exista Deus, um Deus moral, um Deus que se preocupa, um Deus que criou pessoas da sua imagem e semelhança, você vai se comportar, o seu dia a dia, a sua cultura, vai ser uma cultura que ela não vai beneficiar, né, muita gente, você vai viver de uma forma talvez muito individualista. Agora, por outro lado, se você acredita que você cultua um Deus que é um Deus passional, é um Deus bravo, é um Deus que condena, você vai produzir cultura assim. Se você acredita num Deus que cuida da natureza, um Deus que é um Deus que entende que a criação é boa, né, que os pobres devem ser cuidados, que a riqueza é feita para otimizar a vida do ser humano, você vai produzir cultura, vai estar isso nos seus valores, vai estar isso na sua família, na forma de você educar seus filhos, na forma de você gerar comércio, na forma de você negociar, né? Porque o culto compreende tudo o que você faz, consciente e inconsciente, dentro de qualquer tempo, espaço e circunstância. Nós somos o reflexo daquilo que nós adoramos. Isso é cultura. Então, nós precisamos entender isso de uma forma bem interessante, porque quando o ser humano ele entende que ele precisa de um Deus, e quando ele se desenvolve de forma religiosa com esse Deus, ou seja, ele se reconecta com Deus, no nosso caso, que é através de Jesus Cristo, nós começamos a entender que a sociedade ela é um processo cíclico, né, onde a gente precisa receber de Deus a instrução de como ser gente de verdade, como utilizar as nossas vocações e reproduzir isso, né, na nossa sociedade, nos nossos sistemas. Então, é muito interessante quando nós pensamos que Deus tem feito para nós um processo gigantesco de missão, né? Quando a missão de Deus ela toma uma frente muito maior, muito mais ampla do que nós imaginávamos quando a gente pensava em ser missionário, né? Então, tem um filósofo, né, holandês que se chama Herman Doiver, que da década de 60, que revolucionou a perspectiva, né, da filosofia cristã. E ele disse que nós, enquanto missionais, quem tem uma missão de dar cor, dar cheiro para esse mundo, né, trazer luz para esse mundo, nós precisamos entender a sociedade como um conjunto de culturas, de pessoas, né, que precisam receber influência, né, de uma teologia, de uma filosofia, né, de uma sociologia, né, que produza comércio, que produza
a parte social, produza a parte jurídica, produza a parte estética. Enfim, é algo formidável, algo maravilhoso, e que nós precisamos entender que Deus tem nos chamado para isso. Então, se você é cristão, você precisa sim, se Deus te chamar para ir para a África, você precisa sim. Mas se você está em Belo Horizonte, você não vai sair de Belo Horizonte, você sabe que você precisa colorir a sociedade em qualquer uma dessas áreas, né? Então, nós temos várias áreas para desenvolver. Eu quero citar aqui, talvez, a pística, aqui, que no grego quer dizer fé, né? A área da fé. Nós crescemos muito enquanto sociedade brasileira nessa área. Nós desenvolvemos muitas igrejas, muitas missões, o seminário Pro Carisma, né? Os ministérios que nós temos hoje de socorro e misericórdia. Estamos muito abrangentes. Na parte da ética, nós já crescemos muito no nosso conceito de casamento, forma de tratar os filhos, a mulher, né? Nós somos aí exemplo enquanto cristãos, né? Talvez a teologia que mais preserva a mulher é o cristianismo, né? A questão da estética, nós já começamos a desejar, ficar a desejar, somos muito pouco influentes, ou contribuímos muito pouco para a questão de artes. Às vezes nós achamos, né, como eu falei, do gnosticismo, que isso não era uma área que Deus não queria ser o Senhor. A justiça, o Estado, o partido, os movimentos de pressão, a gente tem uma ideia de que isso aí, a gente associa isso muito mais a um messianismo político, quando na verdade não é. Na verdade, nós expressarmos, né, os valores do nosso Deus, a ética, os direitos das pessoas, né, o combate à injustiça. Isso não tem nada a ver com escolha partidária, não tem nada a ver com modelo econômico, modelo político, isso tem a ver com a nossa, né, nossa identidade, né, que é o reflexo do que nós vemos em Deus, né, que, como o Senhor Jesus disse, que tudo que ele faz é porque ele vê o Pai fazendo. Então, nós somos o que nós vemos o nosso Deus fazendo. Então, por isso que a cultura ela é reflexo de um culto, ela é reflexo de uma profunda observação, né, do meu sentido de existência e uma profunda observação do meu sentido de contribuição, né, nessa família gigantesca que a gente chama de humanidade. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Também é muito interessante a gente pensar que, como diz em Mateus 5,14, que nós somos chamados para influenciar a sociedade numa perspectiva abrangente, criar tecnologia, soluções, desde o ramo de teologia e filosofia até as ciências humanas e naturais, onde tudo que a gente faz colabora direta ou indiretamente no sistema das coisas, das pessoas e o meio ambiente. Nesse conceito, a sustentabilidade é abordada através das lentes do mandato cultural. Eu queria colocar aqui, para terminar, que eu acho muito interessante, uma frase do Papa João Paulo II, e você pode falar, poxa, mas como é que pegar uma frase de um Papa? Mas eu queria que você analisasse a profundidade, né, dessa frase, e de fato me fez pensar bastante nisso, né? Se todos somos missionários, todos nós temos a responsabilidade de fazer Deus fluir na nossa existência. E ele flui através da nossa vocação, porque a gente tem que fluir, mas com utilidade. E a nossa vocação, ela primeiramente, ela já contribui muito, independente se eu sou cristão ou não. Mas imagina só, se eu agora me converto ao Senhor Jesus, e tudo que eu faço agora na aplicação da minha vocação para essa sociedade, ela tem os olhos, ou melhor, a lente, né, a cosmovisão daquele que me criou. Então é fantástico. E eu acho que o Papa João Paulo II foi muito feliz. Esse texto eu extraio do livro do Darren Miller também, que é um livro muito interessante sobre a vocação, como eu falei, e a frase dele é o seguinte: o Espírito de Deus escreve no coração e na vida de cada pessoa batizada um projeto de amor e graça, que é a única maneira de dar total sentido à existência, abrindo o caminho para a liberdade dos filhos de Deus, permitindo a oferta pessoal e a insubstituível contribuição para o progresso da humanidade no caminho da justiça e da verdade. O Espírito não apenas nos ajuda a nos colocar sinceramente diante das grandes questões do coração. De onde vim, para onde vou, quem que eu sou, né? Qual o propósito da vida, como devo utilizar o meu tempo, mas também abre a perspectiva para uma resposta corajosa, a descoberta de que cada homem, cada mulher tem o seu próprio lugar no coração de Deus e na história da humanidade, constitui o ponto de partida para uma nova cultura das vocações.
Então, eu acredito que é muito interessante a gente refletir nisso. O Senhor Jesus realmente nos chamou e está no coração de Deus toda a nossa profissão, todos os nossos talentos. Deus, quando deu esses talentos para nós, ele pensou nele interagindo com a sociedade. Ele pensou nele ensinando as pessoas a cuidar daquilo que ele disse que era bom e daquilo que ele disse que era muito bom, que é a questão da criação e do ser humano. Então, quando ele te dá essa oportunidade de ser alguém, ser um médico, ser um carpinteiro, né, ser uma mãe de família, ele está ali realizando um sonho dele. Agora, quando ele tem também a oportunidade de transmitir o caráter de Jesus através da sua conversão ao nome dele, eu acredito que esse sonho dele se completa. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Também diz que a criação ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, Deus nos chamou para sermos essas pessoas que fazem toda a diferença quando nós entendemos claramente que todos somos chamados, né? Todos somos chamados para ser sal e luz na terra, e todos nós também podemos ser, né, de forma seleta, separados, alguns de nós separados, para servir a igreja, a dinâmica da igreja em volta do mundo. Isso é muito tranquilo. Mas que todos nós, nenhum de nós, por causa disso, perde a sua vocação. Pelo contrário, a vocação ela ganha mais força, ela amplifica mais, né, a sua capacidade quando nós entendemos que não basta ter um talento, a gente precisa também ter o caráter daquele que nos deu o talento, porque isso é cristianismo. O cristianismo é viver a vida como Deus quis que nós vivêssemos, operando com os sistemas que Ele nos deu para viver. Então, eu acredito que isso é missão, isso é missionalidade, isso é chamado missionário também. Então, eu coloquei aqui os meus contatos aqui, né? Se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar. Eu estou associado à organização CEMU, que é uma organização de missões que está se especializando nesses bivocacionais. Também trabalho no Instituto Tela, que é um instituto onde nós recebemos projetos de missionários, né, para apresentar para os fundos, para que haja financiamento desses projetos, seja empresas, seja projetos de impacto social, de responsabilidade socioambiental, ou algo assim. Mas, basicamente, é isso, né? Eu queria agradecer e perguntar se vocês têm alguma dúvida, quem entendeu, eu espero que esteja gravado, e aí vocês consigam ver depois. Alguém fala para mim? Breno, estão me vendo? Estou vendo. Certo, nós queremos agradecer, tá, a sua participação no nosso workshop. Agora nós teremos um momento de bate-papo. Eu vou encerrar aqui agora a nossa gravação para o pessoal participar, tá? Para a gente ter um momento de bate-papo sobre o que você falou. Se você quiser continuar, tiver disponibilidade de continuar para a gente poder estar conversando junto com os alunos, fique à vontade e é bem-vindo, tá? Vou só parar a gravação agora. Pessoal, muito obrigado para todos vocês que participaram conosco aí do workshop, tá? E que Deus abençoe cada um de vocês. Permaneçam aí para o nosso bate-papo ainda, tá bom?